Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Dia de bolsa em alta e dólar em baixa era uma expectativa da pesquisa eleitoral. O cenário eleitoral tem influenciado na bolsa nos últimos dias. A pesquisa saiu há pouco, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O segundo turno continua exatamente no radar dos investidores. A pesquisa do Ibope, divulgada há pouco, confirma a do Datafolha, que foi divulgada na semana passada, inclusive com uma margem ainda maior de vantagem para Jair Bolsonaro em relação ao candidato Fernando Haddad. As ações da Smile desabam hoje quase 40%, desabaram quase 40%, e aqui tem uma explicação técnica, não tem nada a ver com o cenário eleitoral ou questões eleitorais fora ou dentro do país, questões internacionais. Aqui é uma decisão da Gol, e que diz que não vai renovar o contrato com o seu programa de fidelidade e pretende, na verdade, incorporá-lo à empresa. Isso tudo, obviamente, fez com que as ações do Smiles caíssem e caíssem bastante. A gente explica esse caso daqui a pouquinho. Bom, marca e trabalho escravo, 87% dos brasileiros disseram que não gostam de comprar produtos assim. Evitam produtos de marcas que são associadas ao trabalho escravo, obviamente em denúncias da Justiça Trabalhista, em denúncias de segurança do trabalho, essas coisas todas. Tudo que influencia uma marca, se ela estiver relacionada ao mercado de trabalho, na lógica do consumo consciente, numa pesquisa que foi divulgada hoje, esses consumidores, nós estamos falando de quase 9 consumidores em 10, dizem que não compram produtos de marcas associadas a trabalho escravo. E no estudo a gente fala sobre falência de empresas. Para se ter uma ideia, no máximo em 5 anos, 6 em cada 10 empresas fecham no Brasil. Esses outros assuntos você acompanha aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus, sempre no começo da semana. Vamos dar uma olhadinha no resumo das expectativas econômicas. Aqui a gente está falando de expectativas econômicas para o final do ano. A pesquisa é feita semanalmente, esses números vão se alterando. O IPCA, por exemplo, a inflação 4,9 a um mês, 4,40, continua subindo. Hoje também teve uma leve alteração da semana passada, de 0,03 ali, né? Chegou a 4,43 de inflação prevista para este ano. Ainda assim, nós estamos abaixo do centro da meta, que é de 4,5% para este ano. O dólar a 3,83 chegou a cair um pouquinho, na semana passada chegou a 3,89, agora está R$ 3,81. Isso já está refletindo aqui o segundo turno. Na semana passada, na pesquisa divulgada na segunda-feira, ainda era antes do primeiro turno, ou seja, você não tinha nenhum cenário eleitoral assim, obviamente que do ponto de vista de compreensão do que poderia se confirmar no segundo turno. Houve um resultado favorável a Jair Bolsonaro, uma pesquisa do Datafolha saiu na semana passada, também favorável a Jair Bolsonaro, e aqui o dólar já reflete um pouco dessa queda. A gente fala dessa pesquisa que saiu hoje do Ibope. O Produto Interno Bruto Brasileiro, o crescimento da economia, esse continua com problemas sérios. Há um mês era de 1,36%, há uma semana de 1,34%, se manteve em 1,34%. É muito menos do que se previa de crescimento para a economia, mas nós passamos por um ano de turbulências, sobretudo pelas questões eleitorais também. E a produção industrial, 2,67% ao mês, chegou a subir há uma semana, mas está aqui, 2,67%. Vamos dar uma olhadinha agora com relação ao mercado financeiro, mas antes disso, obviamente que esse mercado aqui fechou há pouco, antes da divulgação da pesquisa. Mas se tinha aqui uma ideia do que poderia influenciar essa pesquisa, amanhã a gente terá uma leitura do mercado acerca justamente da pesquisa eleitoral que foi divulgada há pouco. Para se ter uma ideia, na pesquisa do Ibope, divulgada hoje, já de segundo turno, Jair Bolsonaro do PSL, o candidato do PSL, tem 59% dos votos válidos no segundo turno, contra 41% de Fernando Haddad do PT. Se a gente desconsiderar os votos válidos, é 52% a 37%, com 9% de pessoas que disseram que vão anular ou vão votar em branco e 2% que não responderam. Mas, ou seja, tem uma vantagem aqui em votos válidos de 18 pontos percentuais. Na semana da semana passada, o Datafolha dava uma vantagem de 16 pontos, de 58 a 42, só para se ter uma ideia, ou seja, vai exatamente na mesma linha com uma ampliação de margem que o Ibope trouxe hoje. Para se ter uma ideia, um outro dado da pesquisa chama bastante atenção. A rejeição de Fernando Haddad é a maior do candidato do PT, 47%, e de Jair Bolsonaro é de 41%. Inverteu-se completamente, subiu muito essa rejeição a Fernando Haddad. A pesquisa foi com 2.506 eleitores,
nos dias 13 e 14 agora de outubro, ou seja, já depois de iniciado, que começou na sexta-feira, o horário eleitoral gratuito do segundo turno. Bom, vamos falar agora do mercado Ibovespa. Esses números, obviamente, não refletem em si uma expectativa dos investidores em relação ao segundo turno, mas não refletem os números que foram divulgados depois do fechamento do mercado. Foram divulgados há pouco, há coisa de 10 minutos. A Bolsa fecha por volta de 5, 6 horas, ou seja, então nós temos aqui esse cenário. Hoje subiu 0,5%, pouco mais de 0,5%, 83.359 pontos. Chegou a ser mais alta esse movimento da Bolsa hoje, para você ter uma ideia, chegou a superar os 84 mil pontos. Se a gente olhar agora para as ações das estatais, elas têm grande influência, sofrem grande influência nesse momento eleitoral. Banco do Brasil hoje teve alta de 1,40%, Eletrobras de 5,46% e Petrobras de 1,9%. Você se lembra que na sexta foi feriado, mas na quinta e na quarta-feira houve queda dessas ações, justamente também influenciadas pela questão eleitoral. Vamos dar uma olhadinha agora nas ações do Smiles. Aqui tem uma questão muito técnica. A empresa aérea Gol anunciou hoje que não pretende renovar o contrato com o programa de fidelidade Smiles, que veio justamente da Varig. A Gol foi exatamente quem comprou a Varig lá atrás. O Smiles não teria esse contrato renovado e a Gol afirmou que pretende, inclusive, comprar as ações e incorporar o Smiles à sua carteira. E isso faria com que a Gol tivesse a seguinte situação. Por questões de competição, ela disse que hoje essa separação das duas empresas interfere logicamente no processo justamente de oferecer promoções, cria dificuldades. Essa incorporação criaria uma facilidade justamente no momento de competitividade maior do setor aéreo. Para você ter uma ideia, hoje, por causa desse anúncio, as ações da Smile tiveram forte queda. Caíram quase 40%, 38,84%. Lideraram as baixas hoje aqui no Ibovespa, a R$ 31,70 a ação. Só desses movimentos dos últimos dias, o valor de empresa dos Smiles caiu pouco mais de 2 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o tamanho da empresa, o quanto que ela caiu justamente por conta disso. Vamos lá. O dólar comercial hoje, numa queda de 1,18% a R$ 3,73. Aqui tem um otimismo, justamente o cenário eleitoral também interfere nisso tudo. Mas vamos falar da Vale daqui a pouco, porque no terceiro trimestre houve um recorde de produção de minério de ferro, foi anunciado hoje pela Vale. Isso, obviamente, interferiu nas ações aqui, nos papéis negociados da empresa. Mas antes, vamos ao Rio de Janeiro com a Flávia Grossi, que tem detalhes sobre esse anúncio da mineradora Vale hoje no Rio de Janeiro. Flávia, boa noite. Bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você, para todos que nos assistem. Olha, esses acionistas da Vale, eles têm motivos para comemorar, viu? A companhia, que é uma das maiores mineradoras do mundo, bateu recorde de produção e venda de minério de ferro e pelotas no terceiro trimestre deste ano. Para quem não conhece, pelotas são pequenas bolinhas de minério de ferro usadas na fabricação do aço. As vendas dos dois produtos cresceram mais de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado. O anúncio foi feito hoje pela mineradora multinacional brasileira, que reafirmou a meta de produzir 390 milhões de toneladas de minério neste ano e 400 milhões de toneladas no ano que vem. Segundo a Vale, o aumento das atividades na mina S11D, que fica no Pará, contribuiu para esse bom resultado. A mina, que é a maior da Vale, também bateu recorde de produção entre julho e setembro, com alta aí de 160% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Vale, para quem não lembra, é uma empresa privada de capital aberto que tem ações aí negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Nova York, Paris e Madrid. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Vale hoje, com uma forte alta de 2,11% a R$ 57,67 por ação. Essas ações da Vale tiveram alta hoje e aqui, obviamente, é um comportamento da empresa. É o que a gente chama de causas naturais de alta e baixa de uma ação, ou seja, a empresa vai bem, tem mais minério para vender, tem demanda, ou seja, tem possíveis compradores, isso tudo faz com que a empresa vá vender mais, vai gerar mais receita significa mais lucro, que significa mais dividendos. São causas naturais de alta e queda de uma empresa, nesse caso é de alta. Quando a gente fala de causas externas, são exatamente, por exemplo, um movimento de
câmbio, que obviamente sobe, desce o valor do dólar, ou uma guerra comercial que você não tem controle e, óbvio, afeta as trocas comerciais. Mas aqui é exatamente o comportamento da empresa, o desempenho de produtividade, de eficiência da empresa que está gerando esses resultados para a Vale. Bom, vamos falar sobre um outro assunto aqui, porque no Dia das Crianças foi agora, a gente tinha uma expectativa de aumento das vendas, de fato houve aumento das vendas e também de vendas a prazo. A Raquel Setz, em São Paulo, conversa conosco. Oi, Raquel. Boa noite, Piotto. O aumento foi de 7,71% em relação ao Dia das Crianças do ano passado. É o segundo ano consecutivo com crescimento das vendas a prazo. Em 2017, a alta foi de 8,25%, depois das quedas em 2015 e 2016. Mesmo com essa melhora, o varejo ainda não voltou ao patamar de 2014, antes do início da crise econômica. Em comparação com aquele ano, as vendas agora em 2018 foram 1,30% menores. Para a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o resultado é positivo, mas ainda existe muita incerteza por causa das eleições e do desemprego que segue alto. E tudo isso deve impactar as vendas do Natal. Muito obrigado, Raquel. Bom, vamos falar sobre consumo consciente. A própria Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil divulgaram uma outra pesquisa que é um indicador de consumo consciente. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque os números chamam a atenção em comportamento dos consumidores brasileiros. Bom, o indicador agora em 2018 chegou a 73% dos consumidores. É o cálculo que faz o SPC Brasil nessa pesquisa. Para você ter uma ideia, no ano passado foi de 72%. Então nós estamos, digamos, no número estável. Não houve grandes alterações, um ponto percentual apenas de alta. 31%, segundo a pesquisa, são o que se chamam de fato realmente conscientes. 92% dão valor a isso, mas 31% têm atitudes em relação ao consumo consciente. 55% estão no processo de transição, segundo a pesquisa, ou seja, ainda cometem equívocos na forma de se relacionar, tanto de questões sustentáveis do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental, e 72% evitam compras a prazo. Esse dado aqui chama bastante atenção, embora a gente tenha visto aqui que aumentou a compra a prazo no Dia das Crianças, segundo a pesquisa, mas 72% disseram que evitam compras a prazo justamente para não comprometer o orçamento mensal. Compra-se hoje, mas você se comprou em 10 pagamentos, vai pagar durante 10 meses. Durante 10 meses isso vai aumentar os seus gastos mensais. Então é exatamente isso que faz com que as pessoas digam que preferem evitar compras a prazo. E obviamente tem uma questão de juros embutidos ali, tem que se levar em conta. Não há nenhuma lógica em um preço à vista ser X e o preço a prazo ser X dividido em 10, 20 prestações. Não tem como, isso não tem matemática que explique isso. Ou seja, se você prefere pagar à vista e você tem condições, exija sim desconto. Porque aquela questão a prazo é uma escolha da loja, mas não necessariamente que ela tem exatamente o mesmo preço. Ela não consegue em nenhum lugar do mercado um dinheiro de custo zero para ela financiar isso daí sem que ela coloque um valor a mais de juros. Isso é simples de compreender. Vamos lá. No indicador de consumo consciente do SPC, 92% dizem que fecham a torneira. A pesquisa não é só sobre questões econômicas, mas também sobre questões de relacionamento com o meio ambiente e de comportamento com relação à sociedade. A gente vai explicar isso agora. 92% por questões econômicas e preocupação ambiental dizem que fecham a torneira, ou seja, fiscalizam a conta d'água, controlam a conta de água ali, como um gasto que é importante no mês, porque vem todo mês, ou seja, você pode gastar mais ou menos, dependendo do seu comportamento. Se gastar menos, além de proteger o planeta, de deixar a água como um bem sustentável no longo prazo, você também preserva suas finanças. 85% dizem que não é um exagero dizer que a água é finita, ou seja, que preciso preservar porque ela pode acabar. 95% disseram que apagam as luzes, depois do apagão que nós tivemos, esse comportamento melhorou muito no Brasil, e 87% evitam marcas com uso de trabalho escravo. Esse dado comportamental é extremamente importante porque as empresas, depois, pelo menos uns 15 anos para cá, houve uma fiscalização mais forte por parte das delegacias de trabalho, justamente para saber o que as empresas estavam fazendo quando contratavam mão de obra. No Brasil surgiu um fenômeno chamado quarteirização.
tem terceirização, ou seja, a empresa contrata alguém para fazer o trabalho para ela, e essa empresa que era contratada, contratava uma outra sem as condições mínimas do que exige a lei trabalhista. Então, e aí começava a ter, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão. 92% optam por produtos mais baratos, o 91% avaliam o orçamento antes de comprar, isso tudo é consumo consciente do ponto de vista financeiro. 9 em cada 10 consertam o usado antes de comprar um novo, ou seja, tentam ali fazer um remendo, resolver aquilo. Tentam fazer em casa coisas que, por exemplo, consertam, coisas que podem fazer um bolo em casa antes de comprar na padaria. Se ela fizer a conta que vai sair mais barato, obviamente ela prefere fazer em casa. E 87% planejam as compras antes justamente de ir à loja e fazer gastos que podem comprometer o orçamento. Bom, vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre falência de empresas no Brasil. Para você ter uma ideia, 6 em cada 10 fecham as portas antes de completar 5 anos. Isso é um dado muito preocupante, a gente fala disso logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, e a pergunta é exatamente esta. Qual é a realidade que faz com que 6 empresas de cada 10 fechem as portas antes de completarem 5 anos de vida? Bom, para responder essa questão e entender exatamente esse fenômeno que é brasileiro, é nacional, a gente conversa com Arthur Lopes, da Iver Capital. Arthur, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Muito obrigado. O dado é preocupante, porque é mais da metade e é muito pouco tempo. Obviamente que empresas vão surgir e vão desaparecer, mas o que chama atenção é a velocidade com que isso acontece no Brasil. Se me permite colocar um dado a mais, isso demonstra que nós temos espírito empreendedor, mas só isso não é suficiente para manter uma empresa aberta, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, essa mortalidade ela vem sendo muito agravada pela situação que vivemos, né? A partir de 2015, essa situação, esse ambiente econômico agravou muito a situação das pequenas, das médias e até mesmo das grandes. Mas a verdade é que, mesmo antes, o ambiente para se empreender no Brasil é um ambiente muito inóspito. Nós temos uma dificuldade muito grande com a obtenção de crédito. O crédito no Brasil é sempre lastreado em garantias, sejam elas de recebíveis, desconto de cheques, desconto de duplicatas, ou garantias reais, bens, imóveis, automóveis e assemelhados. Então, quem pretende empreender a partir do zero tem muita dificuldade. Ademais, muitas vezes as pessoas iniciam o empreendimento sem o devido preparo. São pessoas que conhecem muito bem o que fazem, são apaixonados pelo que fazem, porém, o empreendimento, o exercício da empresa, propriamente dito, difere muito do exercício da arte. Quer dizer, um bom cozinheiro não será necessariamente um dono de restaurante próspero. Ao contrário, a gente tem inúmeros casos de excelentes cozinheiros que naufragaram com os seus próprios negócios. Ou seja, o problema não está no talento para atividade fim. Isso provavelmente foi, na verdade, talvez seja o que levou a pessoa a empreender, a acreditar que ela poderia ir adiante com o negócio. Mas é exatamente nas condições de manter uma empresa naquele negócio. Exatamente. A obtenção do capital de giro necessário, lidar com a burocracia implícita no país. A tributária só já é o problema. Só a questão de querer pagar os impostos em dia não é fácil. Com certeza, com certeza. Há uma dificuldade imensa. O empresário, muitas vezes, tem problemas até na própria precificação do negócio. Volto a repetir, quer dizer, o talento, o alento não é o suficiente para o sucesso. Arthur, me permita pegar um dado que você fez logo na sua primeira resposta, trouxe-nos logo na sua primeira resposta.
Entre 2015 e 2016, nós tivemos uma dificuldade adicional no país. Foi quando o PIB recuou bastante, tivemos uma crise econômica sem precedentes. Mas antes, você fez menção, já não era fácil. Sim. Quais são exatamente esses desafios para tratar o empreendedor com um pouco mais, eu vou usar uma expressão carinhosa, com um pouco mais de apreço? Porque ele é um sujeito que vai gerar imposto, Sim. vai gerar riqueza e vai gerar emprego. Esse sujeito precisaria ter condições melhores para poder ter seu investimento. O que precisamos? Porque a crise, em tese, ela já está sendo deixada para trás. Com muita dificuldade, ainda é muito a que galgar, mas esse cenário mais ruim nós já passamos. O que falta para a gente ter um mínimo de estrutura razoável? Aquela que já poderia ter lá até 2013 ou 2014. Olha, em termos conjunturais, basicamente eu lhe responderia acesso a crédito. Basicamente, eu lhe responderia isso. Agora, existem circunstâncias pessoais. Então, quem vai empreender deve se aprofundar não só no conhecimento daquilo que deseja fazer, da atividade fim, como você bem definiu, quer dizer, mas de todo o entorno. Vamos falar de um exemplo simples. Quem vai abrir um restaurante não tem que se preocupar apenas com as receitas, tem que se preocupar no impacto do aluguel, como precificar o prato, como efetivamente o custo da mão de obra incide na hora de formar o seu preço. Enfim, existe um entorno de conhecimento, um know-how que muitas vezes o empresário não detém. E não busca ajuda, porque não deter esse know-how não é problema. Mas você, quando vai se propor a tomar uma decisão de tamanha repercussão na sua vida e na vida das pessoas que te circundam, é legal se preparar. Existem instituições que dão esse tipo de assessoria, como o Sebrae, e isso é muito valioso. Mas isso é individual, como disse. Claro. E de maneira conjuntural, o acesso ao crédito e a questão tributária são os maiores entraves, sem sombra de dúvida. Acesso ao crédito é uma coisa e tem um derivativo do acesso ao crédito. É o capital de giro para ele ter fôlego até esperar o negócio começar a dar retorno. Exatamente. Cada negócio tem uma particularidade. Uma maturação. Para ele começar a dar retorno suficiente, ele pagar o investimento e, obviamente, ter lucro na frente. Como eu lhe disse, Piotr, se fala muito de microcrédito, se fala muito de crédito, mas na hora H mesmo, volumes significativos, aquilo que alimenta um negócio, no Brasil, infelizmente, a grande massa do crédito concedido é em cima de garantias. Aqui nós não temos o que o mercado chama de crédito clean, que é aquele crédito que o empresário precisa para estruturar o seu negócio, que ele vai pagar no longo prazo, para que ele possa, enfim, colocar de pé a sua companhia. Aqui, este crédito é muito diminuto, é muito pequeno. E essa fonte teria que vir do setor privado ou do setor público para negócios desse tamanho, por exemplo? Acho que de ambos. De ambos. Infelizmente, até aí, e aqui não vai uma demonização do mercado financeiro, até porque existe também uma questão jurídica da inadimplência, enfim. Claro. Mas o país não tem as condições necessárias para que isso se dê de uma maneira similar ao que acontece no exterior. Há estudos que advogam uma lei de falência, uma espécie de lei de falências, uma lei de insolvências para pessoas físicas, o que, de algum modo, auxiliaria essa concessão de crédito. Porque se você tem segurança jurídica, você pode conceder o crédito. O próprio judiciário, infelizmente, é lento. Enfim, há uma série de circunstâncias que bloqueiam esse crédito, não tornam fluente esse capital para os pequenos e médios negócios. Arthur, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Até logo. Boa noite a todos. Obrigado pela gentileza. Até logo.
Arthur Lopes conversou conosco sobre justamente esse drama brasileiro de 6 em cada 10 empresas fecharem antes de completarem 5 anos, o que leva exatamente a essa situação. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.